Juan Manuel Iturbe é jogador do Grêmio e nesse vídeo vou falar também de uma outra coisinha que talvez esteja passando despercebida. Começando mais este conteúdo sempre com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte em quem aposta no Grêmio. Link na descrição. Falar então de dois assuntos nesse vídeo, né? A notícia do dia, que já estava sendo cozinhada há mais tempo, é a chegada do argentino / paraguaio Juan Manuel Iturbe para o Grêmio. E a outra questão que eu vou falar é do fator Arena e dos próximos 3 jogos que o Grêmio tem pela frente, que talvez ninguém se deu conta disso, né? Sobretudo depois de uma mudança de tabela que acabou de acontecer. O Iturbe, para começar então com o assunto mais óbvio, mais quente aí do dia, o Iturbe é um paraguaio. Na verdade, ele é um argentino, né? Nascido na Argentina, mas os pais dele são paraguaios e ele tem uma passagem pelas seleções de base dos dois países, né? E chega um momento da carreira que ele meio que adota o Paraguai mesmo e vira um jogador da seleção paraguaia. Deve ser brother de Matias Villasanti, que por sinal está sendo um dos melhores jogadores do Grêmio nessa temporada, na minha opinião. O Villasanti cresceu demais. Assim, cara, no ano passado, na verdade até no ano que o Grêmio cai, né, que é o ano que ele chega ali no meio do tiroteio, chega junto com o Campas, lembra? 2021 e 22 também, o Villasanti teve um futebol meia boca, né, mas eu gostava dele, cara. Eu já gostava dele, né? Essa eu posso dizer, assim, que eu defendia ele diante de algumas críticas ou de pessoas que achavam ele nada demais e tal, ou até coisa pior. Mas realmente, mesmo eu que defendia ele e via que o paraguaio tinha ferramentas interessantes aqui ou ali, mesmo eu estou impressionado com a campanha dele em 2023. Cresceu muito, não sei se porque o time arredondou em volta e ficou mais a feição dele, ou se ele tá mais maduro, tá com a cabeça, porque também ele entrou, vamos combinar, né? O cara entra com o Grêmio caindo, ele entrou com o Grêmio caindo no Z4, aí o Grêmio de fato cai, aí pressão da Série B o ano inteiro, de repente esse ano, né, as coisas clarearam um pouco na cabeça dele e ele conseguiu se soltar melhor. Pode ser isso também, né, cara? Era uma tese que eu tinha em relação ao Grando e ao Breno, né, os goleiros que eu desde 21 a gente vê também falha e falha e falha. Eu dizia, cara, pra mim tem que comprar um goleiro novo ou botar o Adriel. Eu dizia isso antes do Adriel jogar pelo Grêmio, né? Mas também não acho que é um desespero, vamos ver, os guris são novos ainda, estavam naqueles turbilhões de rebaixamento e Série B, pois, enfim, jogaram já em 2023 e eu continuo achando que o Grêmio precisa de goleiro. Mas daí eu abri já um parêntese do Villasanti enorme e agora tô querendo abrir um dos goleiros, relaxa, volta, né? Sai dessa curva aí, volta pro trilho. E o trilho é o seguinte: Iturbe, fechado com o Grêmio, o cara, ele estava na Grécia, né? É um jogador que as lembranças que eu tenho dele são até interessantes, não são maravilhosas, mas são interessantes. Porém, o cara que estava na Grécia, cara, já me dá algumas dúvidas, né? E aí a gente olha os vídeos dele na Roma, né, na própria seleção, em outros lugares por onde ele passou, assim, e acho que ele jogou um bom tempo no México também, né? Cara, ele tem jogadas interessantes, tem chute, tem alguma velocidade, tem boas noções ali, um cara que joga do meio para frente ali, faz a ponta, dizem que faz um pouco mais fechado pelo meio também. Não sei bem o que esperar, tenho bastante dúvida em relação ao Iturbe. Eu acredito que essa contratação ela foi um pouco inusitada, né? É um cara meio aleatório, paraguaio, meio argentino, que estava na Grécia, não era aquelas contratações que eu chamo de óbvias, né? Tipo assim, tá, óbvio, né? Um cara que era do Grêmio e tá querendo voltar para o Brasil. Foi até inusitada demais, assim. Então eu quero crer que, sendo inusitada,
tenha havido muito embasamento para fazer isso. Ou seja, dados, estatísticas, números. Olha, esse cara entrega isso, ele está com a característica assim, assado, ele contribui nesse sentido para esse esquema do Renato, ele é um cara bom de grupo, é um cara, daí até o Vigia Sante pode ter ajudado nesse sentido, é um cara, sei lá o quê, né? Então isso me empolga um pouco, né? No sentido de que, cara, não foi um tiro no escuro, não foi uma indicação do Renato, de um cara que é vizinho dele, de condomínio, na praia, não sei o quê. Não. Eu acho que, bem pelo contrário, eu acho que é uma contratação que surge dos dados e depois passa por análises mais subjetivas de pessoas e de opiniões e etc, né? Então, sei lá, bota uma fé aí que possa acrescentar bastante ao elenco. É um cara experiente, um cara que, né, já jogou na Roma, por exemplo, é um cara que já jogou muitas vezes pela seleção do país dele, então é um cara que tem essa experiência, não se mixa aí talvez para qualquer semifinal de Copa do Brasil, né, tá acostumado talvez com algum nível de pressão e jogos grandes e tal. Eu só acho, para fechar aqui o caso Iturbe, que o Grêmio, eu só espero, né, esse é meu ponto aqui, eu espero que o Grêmio esteja contratando alguém sabendo que esse alguém é um ponto de interrogação, ou melhor, sabendo o tamanho dessa contratação. E na minha opinião, essa contratação é para elenco. Essa contratação eu sequer consigo cravar que vai ser titular do Grêmio. Né? Talvez possa ser, se eu pudesse apostar, eu apostaria que o Iturbe vai ser um 12º, depende também quem vier na janela e tal, né? Mas assim, um chutão assim, bem chute, vai ser um 12º jogador, vai ser um cara que vai iniciar algumas partidas como titular, vai jogar outras esperando no banco, vai entrar em várias, eu chutaria que ele vai ser esse 12º titular, assim, sabe? Mas cara, se der um pouco mais errado do que isso, vai ser um reservão com R maiúsculo. A gente pouco vai ver jogando. E se der um pouco mais certo do que isso, tem sempre essa margem de erro, né? Vai ser um baita titular incontestável. Né? Então, mas eu acho que o tamanho dele a ser esperado é esse 12º titular que eu mencionei. Né? E o Grêmio tem que estar ciente disso, porque se o Grêmio acha que está trazendo um ídolo, uma fera, né, de seleção, não sei o que, papapá, cara, isso é pouco problemático, porque daí, né, até no que tange as outras contratações que podem ou não podem vir, isso já dá uma contaminada nesse diagnóstico da direção, o próprio Renato ali para entender as soluções internas que ele já tem. Então assim, cara, eu só tenho esse receio, mas eu não aposto que a direção está se enganando nessa, eu aposto que é uma contratação que eles estão sabendo muito bem onde estão pisando, e eu acredito que eles estão pisando é brabo tu falar aposta para um cara de, acho que tem uns 32 anos, né? Mas é aposta, cara, aposta no sentido de não ter certeza quanto ele vai conseguir render ainda a essa altura da carreira e dentro de um contexto de futebol brasileiro, sabe? Vamos ver. Eu acredito que vai ajudar muito a compor ali o elenco e tomara que até surpreenda positivamente, ao menos me surpreenda positivamente, sendo um dos titulares incontestáveis desse Grêmio. Só temos a ganhar com isso. E para fechar, cara, uma coisa que ninguém talvez esteja se dando conta, ou pelo menos comentando, né, bastante, é a sequência dos próximos 3 jogos que se alinharam para o Grêmio. Por quê? Porque, ao que tudo indica, foi adiado o jogo do Grêmio contra o Corinthians, né? Que por conta de, acho que o Corinthians caiu fora da Libertadores, daí isso empurrou o Corinthians para a Sul-Americana, né? Porque ele ficou em terceiro do grupo, e aí isso gerou uma outra questão de agenda para o Corinthians, e talvez vá ter jogo da Sul-Americana ali, impossibilitando esse duelo com o Grêmio. E aí vão adiar esse jogo Corinthians e Grêmio. Foi o que eu entendi da bronca, né? E pro Grêmio caiu como uma luva, porque eu acho que vai ter até o espaço para o Suárez ir para Barcelona ver o tal do joelho. Pelo que eu estou entendendo, eles vão conseguir encaixar nesse período, que é depois do jogo de volta contra o Bahia.
né? O Grêmio pega o Botafogo domingo, pega o Bahia na quarta, né? Acho que é na quarta da semana que vem, e aí joga só 10 dias depois contra o Galo, né? É um jogo dia 13 e um jogo dia 23, se eu não me engano, é uma coisa assim. Então, minha gente, isso fez com que o Grêmio tivesse nada mais, nada menos do que 3 jogos seguidos em casa. 3 jogos seguidos em casa. São eles. Olha só isso, cara. Nada mais, nada menos que Botafogo, Grêmio e Botafogo na Arena do Grêmio. Grêmio e Bahia pela Copa do Brasil na Arena do Grêmio. Pula o Corinthians, Grêmio e Atlético Mineiro na Arena do Grêmio. Depois o Grêmio sai para pegar Goiás e Vasco. Mas, antes disso, tem 3 jogos em casa. E a Arena do Grêmio tem se mostrado uma aliada importante do time, né? Esse ano também, né? Até rolaram umas derrapadas esse ano, mas, né, também sempre rola. Mas, ainda assim, a campanha do Grêmio em casa é muito boa. Ano passado, o Grêmio subiu pro Graças Arena. Se a gente pegasse ali os aproveitamentos e tal, a Arena colocou o Grêmio de volta na Série A. Foi impressionante assim, a discrepância das campanhas dentro e fora. E desde que inaugurou, na verdade, né, faz mais de 10 anos que a Arena é um porto seguro do Grêmio e é um local onde o time costuma jogar bem. Cara, imagina se ganha do Botafogo, que é o líder, a gente encosta nos caras. Aí depois, em tese, não precisa nem ganhar, né? Dá pra ir pros pênaltis, mas ninguém quer isso. Mas se ganha do Bahia, na terça, na quarta, na verdade, e se ganha do Galo. Cara, nós estamos falando de Brasileirão, do líder e depois do Galo, que é um time que também está pleiteando ali uma Libertadores para o ano que vem, no mínimo, né? O Galo deu uma batida de cabeça, não sei se ainda olha para o título, mas é um time do pelotão de frente. É um time que sempre que alguém fala do Flamengo e do Palmeiras, o próximo da lista geralmente colocam o Galo aí como um dos fortes candidatos no Brasil. E é esse time que o Grêmio vai pegar. Em casa também. Imagina se ganha esses 2 jogos, cara. Nossa, o Grêmio vira oficialmente candidato ao título, porque depois desses últimos jogos eu já disse que o Grêmio fincou pé no G4. O Grêmio tá muito encaminhado para pegar uma Libertadores pro ano que vem, a não ser que a maionese desande muito, né, cara? E nem digo só G4, daqui a pouco cai para G6 e tal, mas ainda assim tá naquele bolo de Libertadores, né? Agora, se o Grêmio ganha essas 2, cara, nós vamos estar oficialmente olhando pro título, né? Principalmente porque tem o Botafogo aí que a gente vai ganhar e tirar essa margem. Mas ganhando depois do Galo, que é a próxima partida na sequência, cara, a coisa fica bonita. E o jogo do Bahia, que também é em casa, nos coloca numa semifinal de Libertadores, cara. Tem toda a questão anímica disso, que vai elevar a confiança do time, né, da torcida, isso vai gerar engajamento, etc, etc, fora o fator grana, né? Grana. Se o Grêmio ganha do Bahia, acho que bota uns 15 milhões no bolso. Para a atual conjuntura financeira do Grêmio, Nossa, é assim uma bênção, né? E talvez impacte até em reforço ou em respiro, impacte até no 2024 do Grêmio, né? Que pode começar 15 milhões no balanço do semestre, do ano e tal, faz diferença para daqui a pouco começar o ano que vem, espero eu, numa Libertadores, né? Com metas mais ousadas, com contratações, com alguns movimentos, graças aos 15 milhões que entram, se é que não pode entrar até mais, passando para fases seguintes, mas, né, para botar o pezinho no chão aqui, passando do Bahia já tem essa grana toda. E os 3 jogos são em casa, nos 3 jogos, assim, não é garantia que o Grêmio vai ganhar os 3 jogos, é óbvio, longe disso, né, são 3 jogos dificílimos, mas tu vai em qualquer casa de aposta, vai aqui na Esporte da Sorte, e olha as odds de Grêmio e Botafogo, Grêmio e Bahia, Grêmio e Atlético Mineiro. Provavelmente as do Grêmio vão estar menores em todos, ou seja, o Grêmio é favorito. Se tu botar a vitória do Grêmio nesses 3 jogos,
tu vai ganhar provavelmente menos dinheiro, se tu acertar, né, do que tu ganharia no empate ou na vitória do adversário. Por que isso? Porque segundo os especialistas das casas de aposta, a maior tendência é que o Grêmio ganhe. Os caras têm equipes de estudos lá dentro para fazer essas odds, esses números, né? Então assim, é fato que o Grêmio vai ganhar as 3? Longe disso, que eu falei, são 3 pedreiras, cara. Mas nas 3 a gente tá bem cotado, as 3 são na nossa casa, na arena. E a arena pode colocar o Grêmio em patamares incríveis ainda em 2023. Patamares que nem o gremista mais otimista lá por novembro do ano passado, dezembro do ano passado, poderia sonhar. Vamos acompanhar agora, é tudo com a gente, é tudo em casa, é tudo na arena. Feito era mais ou menos isso. Falou, abraço.